Olá a todos que nos acompanham no portal AB Cachoeiro de Itapemirim. O nosso bate-papo de hoje é com o advogado Ricardo Benevenuto Santolini, ele que é especialista na área de direito previdenciário. E a gente vai conversar sobre temas que interessam à sociedade e mesmo aos inscritos na segunda subseção, porque nós falaremos aqui sobre benefícios que são concedidos à sociedade quando o trabalhador sofre aí alguma lesão ou uma incapacidade, seja ela temporária ou permanente. A gente vai conversar sobre o tema e eu gostaria de começar justamente por esse momento, doutor Ricardo, que é o momento em que o trabalhador ele sofre uma lesão que no primeiro, não raro, pode até no primeiro momento afastá-lo temporariamente, mas que depois acaba se transformando em algo mais permanente. Há exemplo, por exemplo, de uma hérnia de disco para uma enfermeira ou algum profissional que precisa fazer um esforço contínuo dentro do seu labor, do seu exercício diário profissional. Qual deve ser o caminho dessa pessoa, seja ele, seja ela, em relação a buscar orientação e como ele, de fato, vai ser atendido pela justiça? Então, vamos lá, Wellington. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, essa questão do benefício por incapacidade, a primeira coisa que o advogado ele tem que vislumbrar é se o cliente ele detém ou não a qualidade segurada da Previdência Social. Independente se ele paga a Previdência como trabalhador urbano, independente se ele é trabalhador rural, seja regime de economia familiar, né, com contratos de parcerias, escrituras, né, de imóvel rural, contrato de comodato, né? E feita essa primeira análise, a gente vai pular para a segunda análise, que é a análise de documentos médicos, para poder saber se aquela pessoa ela detém, existem indícios médicos de que ela possa obter um benefício previdenciário incapacitante, né? Eu sempre falo para os meus clientes que o advogado ele não é médico. Ele não tem como auferir, né, se aquela doença que a pessoa possui, ela gera de fato a incapacidade. Então, os advogados, né, quando eles forem pleitear um benefício incapacitante para os seus clientes, é necessário que apresentem laudos médicos que estejam, né, com a especificação da doença, né, e verificar se de fato encontra-se no campo do laudo alguma coisa que fale acerca da existência de incapacidade ou não, né? E aí, tomando como base essa documentação, a gente orienta o cliente a ir até a agência do INSS e agendar a perícia dela, né? Na verdade, a perícia é agendada pelo canal do meu INSS ou pelo 135, né? E ela vai ser submetida à avaliação médica do INSS. Se ela for aprovada, ela vai obter o benefício por incapacidade temporária, né, que no caso seria o auxílio-doença, né, cuja redação foi alterada da Constituição agora na Emenda Constitucional 103, né, ou dependendo da doença que a pessoa possui, da incapacidade, ela pode obter, né, um benefício por incapacidade permanente, que é a atual aposentadoria por invalidez. Na realidade de municípios de interior, como Mimoso do Sul, Atibaia-Viváqua, Muqui, mesmo Vargem Alta, deve ser muito comum que trabalhadores da área rural, mas também da urbana, apresentem demandas dessa natureza. Isso se verifica no dia a dia do escritório e dos demais escritórios da região? Sim. Eu passo mais por Mimoso, né, porque é mais pela nossa realidade, né? O Mimoso hoje é um município que tem um relevo acentuado, né? Então, os trabalhadores rurais, não basta você exercer atividade rural, que já é uma atividade pesada, né? E a agravante existente é justamente o relevo. Então, assim, trabalho subindo, descendo morros, carregando peso, né, fazendo movimentos bruscos, isso daí, infelizmente, com o passar do tempo, acaba desencadeando algum tipo de enfermidade, né? E aí, essa enfermidade, a pessoa tendo toda a documentação, né, rural preparada, ela pode obter, sim, um benefício por incapacidade, né, junto ao INSS. Pela sua experiência na área, hoje está mais simples o trâmite, a tramitação do processo em relação à concessão de benefícios por incapacidade temporária e permanente,
ou essa tramitação ainda continua morosa, ela ainda é prejudicial para o trabalhador? Então, a questão da tramitação em si, hoje está melhor, porque através do canal do Meu INSS é possível que a pessoa agende a própria perícia dela de casa. Né? Antigamente a pessoa teria que sair, né, da área rural, principalmente, vamos pegar aqui da nossa cidade, a maior parte é trabalhador rural, mora no interior, ter que sair, por exemplo, de Mimoso. Hoje Mimoso tem uma agência do INSS, ainda facilitou porque poderia pedir o benefício ali. Tempo atrás nem isso. Né? Antes de 2010 ou 2011, nem isso, era tudo em Cachoeiro ou Bom Jesus, do Itabapoana. Então, assim, hoje, você tendo a facilidade, através do aplicativo do Meu INSS, né, você consegue agendar sua perícia e você também consegue obter o resultado daquele processo pelo próprio canal do Meu INSS. Né? E, paralelo a isso, ainda ajudou muito para os advogados, porque caso o cliente ele tenha o benefício negado, né, hoje o processo da Justiça Federal ele é todo eletrônico. Então, facilita até para o próprio advogado. Algo que há 10, 11 anos atrás era tudo processo físico, o advogado teria que ir a Cachoeiro para poder tirar cópia do processo, para poder ver como é que estava a situação do processo do cliente. Hoje não, hoje já se tornou uma questão muito mais prática. Né? O sistema existente hoje pelo sistema da Justiça Federal ajudou e muitos advogados também. Doutor Ricardo Santolini, creio que não seja tão incomum a situação hipotética em que você tem um beneficiário que foi, pelo período, destacado como alguém que está recebendo benefício por incapacidade temporária e que, no segundo momento, ele acabe sentenciado ao benefício por incapacidade permanente. Uhum. Em algumas situações, e a gente tem lido um pouco sobre isso inclusive ganhou a mídia nacional recentemente, através do site da BBC Brasil, em que nós temos situações em que o benefício sofre uma redução significativa. Né? O que justifica isso e como o beneficiário ele pode agir nessas situações? Então, a questão do valor do benefício em si, né, quando sai do benefício por incapacidade temporária para o benefício por incapacidade permanente. Então, o que acontece? O benefício, quando a pessoa recebia o auxílio-doença, ela teria direito a 91% do salário base dela. Sim. Né? E agora, com a alteração legislativa, as pessoas que contribuem, né, até 15 anos, tem 15 anos de contribuição, esse valor ele cai para 60%. Né? Mas antes de fazer essa análise, eu gostaria de dizer o seguinte: nenhuma pessoa, a Constituição Federal fala que ninguém pode receber um benefício que seja inferior ao salário mínimo. Então, assim, a pessoa que ela ganhe, vamos supor, o salário base dela seja em torno de R$ 1.500, se ela for aposentada por invalidez, ela vai receber 60% daquele salário base. Hoje, se a gente fosse analisar 60% do salário base de R$ 1.500, daria abaixo do salário mínimo. Mas a pessoa, como a Constituição fala que ela não pode receber menos do que um salário mínimo, então o salário aí sempre cai para o mínimo. Entendeu? Hoje foi essa alteração legislativa, né, que foi dada pela redação agora na Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa mutação legislativa, ela tem aumentado a demanda de pessoas que querem incorrer em recurso, tentando, de repente, mudar essa situação, mudar esse parâmetro? E é possível alguma coisa nesse sentido? Então, aí as pessoas que elas têm interesse em entrar com uma revisão de benefício, né, é interessante ela procurar ou um advogado que trabalhe com a parte de cálculo de benefício, ou até mesmo um contador que trabalhe com essa parte de previdência para poder estar fazendo o cálculo, né, em cima daquilo que foi emitido pelo CNIS da pessoa, que está dentro da raiz de contribuição que ela tem dentro da Previdência Social. Então é necessário pegar aquele cálculo que o INSS já fez, entregar para um profissional especialista nessa área de cálculo, seja um advogado ou seja um contador, para ele poder refazer aquele cálculo para saber se o cálculo efetivamente está correto. Se tiver alguma divergência, né, é necessário fazer esse cálculo dessa diferença do benefício que ele teria direito e entrar com uma ação revisional na Justiça Federal. Considerando as realidades de municípios menores como o Mimoso do Sul, qual é a demanda mais comum em direito previdenciário?
Mimoso hoje, o carro-chefe Mimoso hoje são os benefícios incapacitantes, né? Seja urbano ou rural, né? E também a aposentadoria por idade rural também ainda é o forte Mimoso, né? Que a gente vê aqui, pelo menos na demanda do escritório, são poucas demandas de aposentadoria hoje por tempo de contribuição, até porque essa alteração legislativa ela prejudicou muito o segurado, infelizmente, né? Então acaba que o segurado aí acaba aposentando ou por idade urbana, ou o trabalhador rural já por idade rural, ou obter um benefício por incapacidade permanente ou temporária. Documentação para o trabalhador rural nem sempre é simples de conseguir. Qual tem sido a realidade na busca de comprovar documentos que viabilizem a concessão dos benefícios? Então, a questão da documentação, a Lei 8.203, ela já traz um rol específico de documentos que são necessários para que o trabalhador rural demonstre essa condição, né? Então, lá está descrito contrato de parceria agrícola, contrato de comodato, né? Anotação em carteira, né? Na condição de trabalhador rural, né? São exemplos de meios que o trabalhador rural possui de demonstrar essa condição de trabalhador rural, mas não apenas isso, né? Se a pessoa ela tiver uma escritura pública em nome dela, ela consegue obter esse reconhecimento da qualidade do segurado, né? Muitas das vezes acontece também, Wellington, da pessoa nos procurar e às vezes ela não ter a quantidade de tempo em contrato ou escritura que enseja a obtenção do benefício. Às vezes ela tem idade, mas não tem o tempo, né, a carência mínima prevista em lei. E aí a gente pode obter outros elementos de prova para poder demonstrar essa atividade rural. A prova testemunhal é válida? Somente se for corroborado por documentos. Sim. Só a prova testemunhal, de maneira isolada, não é pacífico de concessão de benefícios, isso já está pacificado pelo STJ. Né? Mas a instrução normativa 128 do INSS, ela traz, não me recordo agora o artigo, mas ele traz um rol de documentos que não estão enumerados na Lei 8.213. Né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que nos procuram, aí traz histórico escolar dos filhos na época que residia na área rural, né? Cartão de vacina, né? Mas o que aparece? Declaração da própria Justiça Eleitoral demonstrando que a pessoa exercia atividade como agricultor, como lavrador. Então, assim, tem vários outros documentos. A própria certidão de casamento, né, que vem falando que é a pessoa qualificada como lavrador. Às vezes a própria mulher não está qualificada como lavradora, mas está qualificada como doméstica, e o marido como lavrador. Essa prova se estende para a mulher também. Né, isso já está até pacificado na súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização. Então, assim, qualquer documento, né, que a pessoa tiver que esteja registrado como lavrador, como trabalhador rural, é importante que o segurado pegue, né, que o trabalhador pegue, leve nas mãos do advogado, e o advogado faça uma análise e faça a contagem do tempo, porque pode ser que essa pessoa tenha direito ao benefício. E é interessante chamar a atenção a esse fato da documentação, porque não é incomum, por exemplo, o caso em que você tem famílias que as pessoas começaram muito cedo a lidar com a rotina na lavoura, elas trabalham desde muito cedo, às vezes 8 anos, 7 anos, menos, e trabalham toda uma vida e não tem todos esses documentos. E aí, não raro, a pessoa realmente precisa da ajuda do advogado especialista na área de direito previdenciário, para que esse possa ajudar a elencar esses documentos e a fazer aí a busca por eles para que seja feito o reconhecimento. Sim, muitas das vezes a gente analisa, né, alguns documentos que chegam aqui para nós, contratos de parceria, né, que às vezes aparecem filhos que estão ali naquele seio familiar, né, porque o contrato de parceria ele funciona como regime de economia familiar. Né, então ele não funciona somente para o homem, né, ele funciona para toda entidade familiar. E para aquelas crianças, aqueles adolescentes, né, vamos dizer assim, que já têm uma idade superior a 12 anos, já tem julgados que permitem que o período de atividade rural entre
entre 12 a 14 anos também já seja aproveitado como período rural, né? E além há mais de 14 anos, quem tem idade superior a 14 anos, que esteja no contrato do pai, a condição de trabalhadora rural, ela permanece, ela pode ser aproveitada para aquela criança amanhã, se ela for aposentar, né, na área rural. E só para finalizarmos, eu aproveito esse exemplo da criança que tinha ali a condição de segurado rural por causa do contrato entre 12 e 14 anos e que de repente até estendeu mais tempo o convívio na atividade rural até os 18, mas a partir daí resolveu trabalhar na atividade urbana. Esse período anterior se perde? Não, então, aí o que acontece? Você tem que fazer uma análise como um todo, né? Porque a pessoa que ela trabalha na área urbana, ela perde a condição de segurado especial, eu entendo que tem que ser analisado o caso concreto, né? Porque se a pessoa ela tiver um tempo urbano muito grande, o entendimento da Turma Nacional de Uniformização é de que ela perde a qualidade de segurado, né? Aquele vínculo especial ela se perde. Agora, já peguei alguns julgados, né, de pessoas que tenham tido vínculos urbanos picados, por exemplo, trabalhou 3 meses no local, saiu, depois foi para a roça, né, ficou mais 2 anos de contrato, depois voltou, trabalhou mais 4 meses na área urbana, depois voltou para a roça de novo. Esse período intercalado, desde que ele não supere um período aí que eu já vi até julgados de 4 anos, 4 anos e meio de contribuição urbana. Eu já vi alguns julgados da Turma Nacional de Uniformização reconhecer mesmo assim o benefício de aposentadoria por idade rural para essas pessoas. Inclusive, nós já tivemos um caso aqui no escritório, né, de uma pessoa que nós conseguimos reconhecer a atividade especial dela, né, reconhecemos em primeira instância, o INSS recorreu, na época a gente entrou na Justiça Estadual, então foi para o TRF, no Rio de Janeiro, foi mantida a sentença, a pessoa tinha aproximadamente 2 anos e meio de atividade urbana, né, mas atividades em intervalos, e a atividade na qual ela desempenhava era uma atividade informal? Não considerada de pessoa de baixa escolaridade, um diarista, um doméstico, um cuidador, né? Então essas pessoas, o juiz ele analisa o caso concreto, ele analisa toda uma circunstância e eventualmente não se perde a qualidade de segurado especial. Exatamente. Diferente às vezes pode acontecer, né, de pessoas que às vezes têm um vínculo mais curto, mas às vezes teve uma atividade numa remuneração maior, né? Então isso tudo o juiz ele pode acontecer de não dar aposentadoria para essas pessoas. Então, tudo tem que ser analisado diante do caso concreto. De qualquer forma, o primeiro passo começa com uma orientação com um profissional qualificado, que é o advogado ou a advogada da área previdenciarista. Exatamente. Tá ótimo. Doutor Ricardo, eu agradeço pela sua participação no Portal OAB nessa nossa primeira entrevista. Tá, João. Eu que agradeço. O que precisar, o escritório está à disposição.